de Jesus, nós repreendemos todo roubo de palavras, Senhor. Que tudo aquilo que já foi ministrado na vida da tua filha, Senhor, venha ser ministrado em nossas vidas, Pai. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber, Senhor. Não aquilo que esperamos, que queremos, Senhor, mas aquilo que tu tens, Senhor, para conosco nessa noite, através da vida da Gisele, Senhor. Toma tua filha nas tuas mãos, toma tua casa, teu lar, Senhor. E tudo aquilo, meu Deus, que ela já tem colocado diante de ti, Senhor. Que seja feita a tua vontade na vida da tua serva. Eu quero te agradecer mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer acompanhamento. Primeiro eu quero fazer aqui os agradecimentos que deu ao Senhor Jesus por essa oportunidade. E para mim, com certeza, é uma honra muito grande poder voltar a essa casa espiritual, esqueceu por tempo. O Senhor hoje me deu, me presenteou voltando aqui. Sabe que o pastor José Brasil, Silva, a vida de vocês tem sido exemplo para muitos. Porque o Senhor tem sido fonte de defensor de vocês. Então, é um poder cultuar com vocês, de poder viver o diálogo de mim e me lembrar da escola bíblica dominical. Me lembrei, porque eu aprendi muito também através da sua vida, quando a gente não pegou junto aqui no os ensinamentos, vão perpetuar e continuam perpetuando na minha vida e na minha casa. Também agradecimento a você e a sua casa também, no nome de Jesus. Eu poder rever alguns irmãos aqui também, que eu tive a oportunidade de congregar junto, alegra muito meu coração. Então, nós vamos fazer menção da palavra do Senhor, para que você já abra a sua Bíblia, no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu faço parte da IPAM e por esses dias na minha igreja também teve cultos de missões, pastor. Na semana passada começou o culto de missões lá, sexta, sábado e domingo. E no domingo à tarde eu estava terminando alguns afazeres de casa, a Beth me ligou me fazendo esse convite. E eu já estava no meu coração queimando por missões. Então, quando eu vim no culto, já vim, sabe, com o coração assim voltado a esses países. E eu falei, Senhor, o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode te entregar, além de cultuar na tua casa, além de fazer missões ao longo da nossa vida, porque quando a gente ouve a igreja perseguida lá fora, a gente se sente muito pequeno dentro do que a gente está fazendo para o Senhor. Então, quando eu ouvi o relato do pastor que esteve lá falando, pregando sobre os países perseguidos, lá ele entregou até um mapa, pastor, depois eu até me entrego, com todos os países que sofrem perseguições. E aí eu fiquei com meu coração queimando por isso. Quando me veio o convite, eu falei, é de Deus. Eu fiquei muito feliz. E ali mesmo eu já fui orar e falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar para o seu povo? Qual é a palavra que eu vou dividir? E o Senhor falou para mim, você vai falar sobre a missionária Esther. Assim o Senhor falou, fala sobre a missionária Esther. Então nós vamos ler Esther 4 a partir do versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: você está na casa de Deus, você pode ficar sentado ou em pé, ou fique à vontade. E diz assim a palavra do Senhor: imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai ajuda a todos os judeus que se acharem na capital Suzã. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde, e contra a lei, se perecer por isso, pereci. Oremos no nome de Jesus.
Nesse momento eu quero te apresentar a tua santa e gloriosa palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, eu tenho certeza, Jesus, que esse irmão o Senhor preparou para essa noite. Eu sei, Pai amado, que grandes ensinamentos nós vamos tomar nessa noite através da missionária Esther. Eu sei, Jesus, que o Senhor é quem dá a palavra. E a palavra, meu Senhor Jesus amado, nessa noite, é que possamos ser levantados como missionários. Que o nosso coração possa começar a queimar ainda mais, Jesus. Porque sabemos, como diz na tua palavra em João 15, não foi vós que escolhestes em mim, mas fui eu que escolhi a vós. Porque o Senhor nos escolheu, nós estamos aqui. E bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, existem alguns níveis de crescimento que acontecem na nossa vida sem que a gente possa escolher como a gente deve viver. Na vida da rainha Esther, a primeira coisa que a gente entende quando a gente começa a ler esse livro é de que um cedro foi estendido para ela. Claro que em 10 capítulos, muito resumidamente, a gente compreende que esses 10 capítulos é muito esmiuçado o propósito de Deus na vida dessa mulher. Claro que esse crescimento não começou quando ela recebeu um cetro estendido em favor de um povo. E lendo sobre o livro de Esther, o Senhor falou para mim que existem alguns crescimentos que é desafiadores para quem é marcado por Deus. Claro que para Esther, ela não escolheu ser rainha da Pérsia. Ela não escolheu ter a vida que ela ia viver a partir do que ia acontecer na vida dela. E dentro desse texto a gente encontra o início da vida de Esther, ela sendo órfã de pai e de mãe. A gente encontra na vida de algumas pessoas algumas situações difíceis, aonde é desafiador alguém começar a crescer muito cedo. Sabemos que no livro de Êxodo, a matança dos primogênitos começou porque Faraó intentou contra a vida dos hebreus. Então a perseguição que a gente sofre, a gente sabe que ela tem um nome, ela tem um motivo. Porque quando a gente é marcado no céu, a gente com certeza vai passar por alguns esmagamentos na terra. Esmagamentos esses que não escolhemos viver, mas porque somos marcados por Deus, a gente começa algumas situações desconfortáveis dentro do chamado de Deus. Então a missionária Esther, ela passou por esse comissionamento, mas a história dela não começou com um cetro estendido. Começou primeiro ela perdendo o pai e perdendo a mãe. Se a gente for ver na área da psicologia, a gente vai ver que essa menina ela teve um trauma, porque perder pai e mãe, a gente entende que essa menina ela sofreu uma orfandade. Orfandade essa que trouxe para ela um trauma. Os pais dela foram assassinados no exílio. Então, quando ela se apresenta aqui, eu posso entender, pastor, que a Esther recebeu o primeiro cetro de Deus. Quando lendo esse capítulo, porque são 10 capítulos muito rápidos desse livro de Esther, o Senhor falou para mim, a primeira pessoa que queria um cetro para Esther fui eu. Não foi no decorrer da história que Esther recebeu um cetro. E o Senhor falou para mim assim, pessoas precisam reconhecer os cetros que já estão sendo estendidos desde o seu desde o nascimento. E às vezes a gente não consegue entender o favor de Deus desde que a gente nasce. Jeremias 1:5 menciona que antes do nascimento, o Senhor fala, Jeremias, eu já te conhecia. Antes de você ser concebido na mãe da sua mãe, eu já tinha escolhido você. Eu já tinha consagrado você. Eu já tinha designado você a profeta das nações. Então, o nascimento de Esther já começou sendo marcado com a dor, marcado por um exílio que ela não escolheu viver. Então, o primeiro cetro foi o favor de Deus colocando uma missão na vida de Esther.
cedro foi Deus guardando Esther, porque na vida delas aí já existia um propósito designado por Deus. Propósito esse que o Senhor marcou e falou: não vai morrer. Tantas esferas que me cercam durante a nossa vida. Alguns livramentos a gente identifica, muitos passam desapercebidos, porque o Senhor guardou a nossa vida até chegar aqui. Nessa terra estamos marcados para ser peregrino, porque a nossa casa não é aqui. Quando a igreja tem essa proporção de entendimento, de saber que aqui é só uma passagem, eu entendo que eu estou aqui por uma missão, que a minha guerra aqui na terra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o meu irmão, não é contra quem me fere, é contra os principados, potestades. A minha guerra é contra isso. Só que quando eu consigo entender para que eu fui chamada, se eu for ferida pelo meu irmão, eu não vou ir contra ele. Eu vou entender que é o meu irmão que está passando por alguma dificuldade, que está indo contra mim, eu vou guerrear contra o inferno. Porque eu entendi para que eu fui chamada. Só que a gente está falando de uma criança ainda. Então ela entender que quem estendeu o primeiro céu para ela foi Deus, passou por um pouco de esmagamento. Então quando a gente olha para esse texto, a gente fica só na parte que o rei Assuero estende o céu para Esther. Mas existiam outros favores de Deus sobre a vida dessa missionária. E existem alguns favores de Deus estendidos sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo falou para mim: a igreja precisa entender os céus que já foram estendidos para que o propósito seja cumprido. Porque se para no meio do caminho, no primeiro céu, como se cumpre todo o decorrer do propósito de Deus. Aí não tem como. Só que a Bíblia fala que ao decorrer da história de Esther, quem aparece é Mardoqueu. As pessoas que Deus vai encaixando na nossa vida para o propósito acontecer. Mardoqueu aparece estendendo o segundo cedro na vida de Esther. Mardoqueu aparece com um primo muito distante para fazer a doação de Esther e cuidar dela. Sabemos que isso é muito difícil. Era um homem que anulou a própria vida, e eu acredito que Mardoqueu entendeu o propósito da vida de Esther. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que olham para a nossa vida e entendem o chamado que Deus tem na nossa vida. Pessoas que regam a nossa vida com uma adoção, assim como Esther recebeu do primo Mardoqueu. Pessoas que acolhem a nossa vida e escondem a gente na frente da rocha. Protege a gente no processo e a gente nem consegue compreender. Só que o Senhor está dizendo nessa noite: identifique os cedros que eu já estendi na vida de vocês. Esse cedro aqui, Esther não poderia imaginar, porque se ela fica abandonada, ela morre. Mas quando estamos marcados pelo céu, o Senhor já aponta e fala: não vai morrer, porque eu tenho um chamado estabelecido sobre a tua vida. Então você não morre. Eu levanto alguém para cuidar de você. Eu levanto alguém para amparar você. Eu levanto alguém para cuidar de você até o seu crescimento, para que você seja levantada para o convencionamento que eu estabeleci desde o teu nascimento. Então alguns esmagamentos virão, algumas indiferenças também vão vir, rejeições também, escassez também, orações não atendidas também, coisas que desejamos viver também, situações desfavoráveis de esmagamentos vão acontecer. Só que eu quero dizer para você nessa noite que Esther não começou assim. Radassa quer dizer murta. É uma planta muito pequenininha. Ela cresce muito e dá muito no deserto. Tudo que Deus faz é proporcional. Deus não faz nada sem sentido na nossa vida. Esther foi depois, mas primeiro começa o
Porque a nossa vida está marcada por Deus. Então não queira começar uma história grande. Se o teu começo marca e aponta justamente o propósito de Deus. Se vocês verem alguém que está lá na frente, procurem entender que ele começou como urna, começou a ser um esmagado, começou na submissão, começou no esmagamento primeiro por Deus. Então primeiro ela começou como radassa. Só que aí, dentro desse contexto todo, a gente pode identificar somente os cedros? Não. Porque o começo de uma história marca uma jornada muito longa. O começo de uma história por Deus marca uma jornada muitas das vezes desconfortável. A desistência pode bater, o choro também, a fome também, o desemprego também, circunstâncias desfavoráveis acontecem também com homens e mulheres de Deus. Circunstâncias desfavoráveis vai acontecer também para aquele que foi chamado por Deus, que já passou pela esfera do desemprego, que já passou pela esfera da fome, que já passou pela esfera do esmagamento. No processo, sabe do que eu estou falando? Quem está anos orando para que Deus favoreça, sabe do que eu estou falando. E não é porque Deus chama menos, pelo contrário. Quanto mais você é esmagado em Deus, mais você é aprovado em Deus. Quanto mais você é esmagado em Deus, mais pessoas são curadas também. Quanto mais você é esmagado e aprovado em Deus, pessoas são levantadas através da sua vida também. Aleluia. Então, compreender esses céus vai trazer para a gente alguns confortos. Só que Esther continuou a jornada dela. E o que aparece? Vaste desistindo do ministério. Vaste desistindo do propósito. Mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano estabelecido para Esther. Porque no concurso de beleza tinha pessoas que eram muito mais lindas do que Esther. Sabe aquela coisa de quando alguém chega e fala: poxa, eu gostei de você. Não era para ser você, mas quando eu olhei, eu achei graça na tua vida. Então eu vou favorecer você. Esther não tinha uma beleza maior do que aquelas mulheres. Eu acredito também que não. Mas eu acredito na graça estabelecida por Deus. Quando a graça de Deus está estabelecida sobre a nossa vida, não há como a gente não ser empurrado para o propósito. Terceiro cedro estendido para Esther. Quando ela chega dentro do palácio, Hagai olha para Esther e vê graça nela. Separa a melhor sala, separa para ela os melhores perfumes, separa para ela as melhores senhoras para servir ela. Porque quem está marcado no céu, Deus vai encaixando você no propósito da forma que Ele quer. É por isso que no processo de dor, a gente não consegue entender nem ver o favor de Deus. O favor de Deus parece que está muito distante da nossa vida e não está, querido. É porque quando a gente está sentindo dor, a gente não consegue ver o favor de Deus. Muitas das vezes esses favores de Deus vai passar na nossa vida desapercebido. E não é desapercebido. Ela está entrando no palácio para um propósito. É muito bom a gente orar por algo pessoal. Mas quem desse só sabe que quando oramos por países, quando oramos por pessoas, eu estou me colocando na brecha e dizendo para o inferno: a guerra deles não é mais com eles, é comigo. Intercessor na linha de frente não nega oração para quem está doente. Intercessor na linha de frente entende para que foi chamado. Foi chamado por Deus, comissionado por Deus. Sabemos que no decorrer da Bíblia, quando a gente discorre, a gente vai ver que muitos foram chamados, sendo desfavoráveis em suas famílias. Sabe por que você é
pessoas, muitas das vezes, que são da sua família, por irmãos, porque sabem que vai doer mais. A gente é marcado muitas das vezes por pessoas que deveriam nos ajudar, mas você não pode se espantar com isso. Você não pode ficar apático com isso. Você precisa entender que você está marcado no céu. Você precisa entender que Deus é quem te chamou para um grande propósito. Não seria dolorido para José ser jogado pelos servos do pai dele. Doeu porque foram os irmãos. Não seria doloroso para Davi ser esquecido por Jessé. Doeu porque era o pai. Então, essas pessoas que foram marcadas por Deus sabem por quê e onde doeu. Mas é porque Deus permite o processo do esmagamento. E eu insisto em falar essa palavra para você nessa noite. Porque quem quer cumprir o propósito de Deus na terra vai ser esmagado da terra também. Mas Gisele, por que você está falando isso? Porque vocês estão olhando para uma pessoa que já foi muito estragada, mas que na perseverança de Deus, Deus me fez olhar para o monte, não para a guerra. Deus me fez enxergar o monte porque Ele sempre me falou: é de lá que vem teu socorro. Teu socorro vem de mim. Vem do teu Senhor que criou céus e que criou terra. Se você está esperando o teu socorro da terra, eu posso dizer para você que o teu socorro é espiritual. Socorro espiritual não vem da terra, vem do monte, vem de Deus. Então precisamos olhar para lá. Então o teu crescimento vai passar por esses esmagamentos. Só que quando você consegue compreender que você foi chamado e foi marcado por Deus, esses esmagamentos vão tomando a proporção de crescimento na tua vida. Usar é levantado para levantar Esther no meio de um concurso de beleza. Mas com certeza para Esther, aquilo já é um sinal de Deus. Porque os mesmos que estão crescendo na casa de Deus conseguem detectar quando é Deus que está fazendo. E esse detectar de Deus não perde o sentido quando entendemos que fomos comissionados por Deus. Deus está querendo marcar pessoas feridas da terra para que através desse toque de Deus a gente seja aquele que vai curar, aquele que vai salvar, aquele que vai levantar uma geração que não vai se perder. E o quarto cedro? O quarto cedro que a gente tem para Esther é Assuero. Mas o processo para o rei Assuero estender o cetro para Esther demorou muito tempo. Entender para que fomos chamados é ter a sensibilidade do Espírito Santo de se mover dentro. Esther, quando estava dentro do palácio, já sendo rainha confortável, ela tinha escolhas a fazer. Porque Mardoqueu manda um recado para Esther. Esther poderia falar que ela não iria se levantar por um povo. Só que Deus deixa a gente chegar em determinados lugares para testar o nosso coração e saber aonde está o nosso coração dentro do comissionamento que Ele colocou. Comissionamento esse que só quem dá é Deus. Que uma vez o Senhor falou para mim: só quem dá ministério é só eu. Os ministérios que permanecem é eu quem sustento. Não tem como você nascer e não ser marcado por Deus e não queimar dentro de você o comissionamento para fazer a vontade de Deus. Jeremias tentou parar e não conseguiu. Ele mesmo disse que existia um fogo cerrado dentro dele e que não dava descanso para ele. Fogo esse que quando ele tentava parar, ele não conseguia, porque queimava. Quando queima, queima dentro do cativeiro.
Jerusalém. E vai queimando. E a gente não consegue dar conta. Quando está muito cheio, quando está doendo muito, eu coloco diante do Senhor, eu choro. Eu falo, Senhor, alivia um pouco o peso, Senhor. Derrama um bálsamo no meu coração, Pai. Não deixa os meus braços desfalecerem no meio da guerra. Levanta, Senhor, mais uma vez a minha vida. Favorece, Pai amado, a tua vontade soberana. Mas não me deixa parar. Não me deixa parar. Daniel não parou. Ele estava em Babilônia. Babilônia não consumiu Daniel, assim também como não consumiu Esther. Não tem diferença nenhuma de um palácio em Babilônia. O comissionamento era o mesmo. O comissionamento para Daniel e Esther era o mesmo, porque os mesmos foram chamados por Deus. A diferença é que os pagamentos de Daniel foram um pouco mais, porque estava debaixo de um sofrimento. Mas quando olhamos o edito que foi lançado para Daniel, que se ele fosse em pé orando, Daniel não se importa, ele sobe. Ele sobe e vai orar. Que está passando por guerra e perseguição, não se importa, sobe e vai orar. Sobe e vai orar mesmo sabendo que vai morrer. Sobe e vai orar mesmo sabendo que tem decreto de morte estabelecido. Esther não sabe do decreto de morte. Ela manda os judeus orar. Ela manda Mardoqueu trocar de roupa. Ela manda, vai orar e jejuar, porque crente vence a batalha no jejum e na oração. É que às vezes dá vontade de se defender. Às vezes dá vontade de ajudar Deus. Poxa, essa afronta aqui não, Jesus. Se eu pudesse, eu mesmo me defenderia. Eu ia lá e falava. Afinal de contas, eu tenho razão. Só que quem serve em Jesus, eu quero dizer para você que você não vai ter razão. Quem tem razão é Deus. Eu perco a minha razão, mesmo estando com a razão. Porque a minha razão é a vontade dele. É soberana e é maior que a minha. Então eu não me defendo. Eu espero ele me defender. Então crente não ganha batalha discutindo. Crente ganha batalha sobe. Sobe para a oração. Sobe para o jejum. Sobe para a súplica. Quando olhamos para Daniel, um senhor de idade, que ele já tinha 80 anos de idade. Experiência. Quando o inimigo tenta nos atacar, ele esquece das nossas experiências com Deus. Ele esquece dos cedros, pastor, que já foram estendidos. Dos favores que Deus já fez na nossa vida e que nos habilita a olhar. Eu vou morrer, mas eu vou orar. Esse dito para mim não vai funcionar. A Bíblia fala que quando Daniel sobe para orar, existe uma janela que dá para a banda de Jerusalém. Você não perdeu tudo não, Daniel. A vida inteira em Babilônia. Mas Deus deixou uma janela de esperança para você. Você está achando que no meio da guerra que você está, no meio da guerra que você está enfrentando, no meio daquilo que você não conquistou, você está sem nada. A esperança de Daniel era olhar pela janela de Jerusalém. Tinham acesso para ele orar. Não foi tudo fechado. Existiu uma esperança para Daniel. Porque tem janela aberta. Para crente tem janela aberta. Nem tudo está perdido. Existe esperança para você dentro do cativeiro. E a esperança é subir e orar. O posicionamento de quem está quase na beira da morte é orar. É jejuar. Eu lembro de uma ocasião, pastor, e eu vou mencionar aqui, que a gente está em família. Isso estimulou minha vida de jejum e oração quando eu ouvi isso do Senhor. De quando o Senhor tomou testemunho, o Senhor foi no médico. E por fazer muito jejum, o médico falou que você não poderia ficar sem água.
sente caído no chão, não fica mais. Porque o Espírito Santo já tomou conta do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E Cristo, Ele quer uma totalidade. Ele quer tudo. Ele quer uma entrega genuína. Corpo, alma e espírito. Essa totalidade vai te habilitar a ganhar as guerras que você ainda não ganhou. Estar muito perto de Cristo é entender que eu já morri para o mundo. Quando a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai compreendendo que a gente não sente mais os ataques do mundo. Acontece uma coisinha ali, alguém te fere aqui e você olha, isso não me fere mais. Cristo já tomou conta do meu corpo, Cristo já tomou conta da minha alma, Cristo já tomou conta do meu espírito. E não tem como os irmãos me atacarem, não tem como o inferno me atacar, porque eu estou preenchido por Cristo. A gente olha e vê aquela situação indiferente, porque o preenchimento do Espírito Santo dentro da gente é tão grande que a gente quer ficar com Ele. A gente quer ficar com Cristo. Alguém precisa se levantar. A sua estendeu um cedro para a terra, porque o cedro era em favor de um povo. Se Deus permite a gente chegar em alguns lugares, porque existe um povo para se levantar, existe um povo para ser salvo, existe um povo para ser sarado, existe um povo que precisa de salvação. Não estou aqui falando de ataque, estou falando de morte. Se alguém não se levanta, alguém morre. Não morre não, ele está bem, está na casa dele. Eu estou falando de morte espiritual. Sabe o que conta para Cristo? É a alma. Sabe por que esse culto de missões? São as almas. Sabe por que você está aqui? É por causa das almas. Sabe qual é o sonho de Jesus? As almas. As almas vão sempre favorecer aquilo que Cristo quer através da nossa vida. Cristo entende a demanda da igreja. Cristo entende aquilo que a igreja precisa receber. Mas Cristo também entende que precisamos ser ganhadores de almas. Não fomos chamados para ficar com medo. Fomos chamados para saquear o inferno. Em tempo e fora de tempo, a pregação precisa ser doada aonde a gente botar a planta dos nossos pés. Eu estou dizendo para você de experiências que eu vivi dentro do local onde eu trabalho no hospital. Nem toda guerra eu entro, porque tem vezes que Cristo permite eu entrar, tem outras que não. Mas que o Senhor me permite entrar, eu entro e profetizo. Por diversas vezes, eu no meio do centro obstétrico, mães estavam com um parto, que tinham que escolher entre elas e o bebê. E Cristo mandar eu ficar na frente da sala e ficar em espírito de oração. E eu ficar me profetizando, não vai morrer, não vai morrer. Vida, 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 vida. Vida desenrola, Jesus desenrola. A pressão arterial abaixe. Que tudo, Senhor Jesus, que está amarrando esse parto
da UTI. Tinha uma mãe lá que ela estava com uma infecção generalizada, uma febre que não baixava. Eu entrei para fazer a desinfecção daquele local, de capote de máscara. O Senhor falou assim para mim: começa a cantar um louvor para ele e profetiza. Aí eu fiquei cantando baixinho. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu abaixei um pouquinho mais a máscara, eu fui cantando mais perto dela, eu cantei. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. A última palavra quem determina ainda é Deus. O homem diz: restou só raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir. Aleluia! O Espírito Santo falou: agora estende a mão para ela. Aí eu falei: a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça que Jesus te diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu devido lugar. É que Jesus está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Você era árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi tua vida Deus restaurar. Aleluia! E aquela mulher começou a levantar. Ela levantou, Valquíria, porque ela era uma levita. Eu parei de cantar, eu recuei, o Espírito Santo falou: para, deixa ela cantar. E ela começou a falar. E Jesus, ele fez da minha vida e minha irmã, e eu vou levantar. E essa infecção generalizada não vai me matar. Aquela mulher começou a falar. Ela falou assim: sabe o que Jesus vai fazer na minha vida? Eu falei: o que, minha amada? Ela falou para mim: Deus restaurou meu sonho, restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde, ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. Hoje todos nós o servimos com alegria.
Assuero está perguntando para Esther: o que você quer, rainha? Até metade do reino eu te dou. Mas o reino dos céus não é sustentado com prata, não é sustentado com ouro. O reino dos céus é sustentado pela igreja que entra na frente e diz: não vai morrer. É sustentado pela igreja que entra na frente, na súplica, na oração e no jejum, e posicionamento fala: não vai morrer. Proposta virando para a igreja, virá banquete para a igreja, porque a primeira pergunta do rei: até a metade do reino eu te dou. Mas o céu mandou eu vir na terra. O céu comissionou missionários que não vai se trocar por ouro nem por prata. Primeiro vem o evangelho de Cristo. Primeiro o missionário é levantado. Primeiro o missionário é colocado na torre de vigia. Esther falou: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero metade do reino, não. Eu quero somente um café com meu rei, porque homem e mulher de Deus são posicionados em estratégias do céu. Não chega pedindo, não chega invadindo. Esther já poderia proferir o que ela queria, mas primeiro ela entra na estratégia do céu. Estratégia do céu é colocada com paciência. Estratégia do céu é colocada com posicionamento. Estratégia do céu é quando eu entendo para que eu fui chamada e começo a colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu não quero ouro nem prata. Eu só quero uma reunião com o rei. A gente sabe que dentro dessa reunião o Esther chamou Amã. Amã é o próprio inimigo dos judeus e dos crentes nos dias de hoje. Amã está sempre armando contra a igreja do Senhor. Amã está sempre armando para minar o grupo jovem. Amã está sempre armando para minar a oração. Amã está sempre armando para quebrar o ministério de missões. Amã está sempre armando. Mas existe também alguém orando e jejuando, posicionado. Aí Amã não entra, porque o posicionamento já foi feito antes. A estratégia que Cristo deu para Esther foi antes. Apesar do livro de Esther, em nenhum versículo apareceu o nome de Deus. A gente vê o nome de Deus em toda a história de Esther. Em algumas histórias específicas, algumas pessoas olham para a nossa vida e falam: nem parece que Deus está contigo. Assim como no livro de Esther. Eu não sei se alguém aqui já ouviu isso. Você está passando por isso tudo e nem parece que Deus está contigo. O que as pessoas não sabem é que o céu foi estendido por Ele primeiro. E porque o céu foi estendido por Ele primeiro, é que eu estou no querer e na vontade dEle. Não perigo, não precisa Cristo dar evidência na tua vida para provar alguma coisa para alguém. O que precisa é você estar alinhada com o céu, em posicionamento com o céu, para fazer aquilo que Cristo delegou ao teu coração. Algumas pessoas não vão conseguir compreender o que só você e Cristo sabe. Algumas pessoas vão ficar confundidas e tentar compreender como você vai sair dessa guerra que você está passando. Afinal de contas, o decreto era de morte. Confunde um pouco pedir reunião e café para quem vai morrer. Mas as estratégias de Deus para as nossas vidas é para confundir o inimigo mesmo. Então não precisa eu ter pressa para a resolução do que Cristo quer fazer na minha vida. Enquanto o inimigo está se estribuchando no chão, enquanto os inimigos estão querendo me matar, eu estou na mesma posição com Deus.
morte batendo na minha porta. Esther falou no início: se perecer, pereci. Quem entende um propósito consegue dizer para Cristo: por essa causa eu dou a minha vida primeiro. Esther consegue ganhar a guerra porque ela se entregou primeiro pelo Evangelho. Quando entregamos a nossa vida primeiro, não demora Cristo não estender a mão de salvação e livramento. Culto de missões, missionários posicionados, livramento e salvação. E porque alguém se deu, Cristo entra e salva e livra. Ninguém morre porque Cristo chegou primeiro. Fez para mim quando eu fazia a leitura desse texto, que eu faço para a igreja nessa noite. Para que você quer o céu estendido? O Espírito Santo falou algo mais. Esse cedro é o último. Porque esse cedro é decisivo para a igreja de Cristo. Esse cedro é para salvar pessoas que vão morrer. E não é só sobre uma morte física. É sobre morte espiritual. Para que você quer o cedro, diz o Senhor, igreja? Para que você quer o cedro? Perguntou o Senhor para mim. O cedro pode te dar benefícios de muitas coisas. O cedro pode abrir portas que você sempre desejou chegar. O cedro pode realizar o sonho que você tanto deseja. Mas a pergunta do Espírito Santo é: você quer primeiro realizar o teu sonho ou o meu sonho? Qual o sonho que queima no teu coração? O seu externo ou o meu? Porque o céu está estendido. Céu estendido é favor. Céu estendido é graça. Céu estendido é misericórdia. Céu estendido é o Rei dizendo: escolha o que você quer. Céu estendido é o que Jesus disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Céu estendido é Jesus perguntando: o que você quer? O que é importante para a tua alma hoje? O que é mais importante para você hoje? Porque para mim, o Senhor, eu me dei sangue. Qual é o mais? Qual é a proporção da tua entrega dentro do céu estendido para você? A minha foi de almas. Qual é a sua? Qual é a sua entrega pelo Evangelho? Sabe, Deus, eu poderia terminar esse texto profetizando na sua vida o teu sonho. Mas o que Cristo falou para mim sobre a missionária Esther é que ela realizou o sonho dele. O sonho dele foi mais importante do que o dela. Ela falou: se eu perecer, pereci. Eu vou. Então o Senhor falou: eu vou dar ousadia para a minha igreja ir. A primeira coisa é a renúncia. É se despir. Tudo começa com o pano de saco. Depois você coloca as vestes reais.
cruz não é símbolo de vergonha para a igreja, porque nunca foi. Pelo contrário, carregar a cruz de Cristo é honrar, porque o mesmo foi marcado na cruz. É por isso que negar a carne aqui te levanta em proporção a cumprir aquilo que Ele te colocou para fazer na terra. Carregar a cruz é as pessoas olharem e dizerem: ali tem um homem de Deus. Cristo quer que a igreja seja conhecida pelo pano de saco que ela carrega. Mas será que eu vou estar mal vestido diante do povo que deveria me ver de uma condição melhor? O pano de saco não te envergonha. O pano de saco só te humilha para as coisas do mundo e te levanta para as coisas do céu. Enquanto a terra está querendo te esmagar, missionário e missionária, Deus está marcando a sua vida para uma promoção e cumprir aquilo que Ele designou no teu coração. O chamado nunca foi perda em relação a que Cristo tem para a nossa vida, pelo contrário. O chamado sempre foi ganhando, porque ganhar é favorecer a vontade de Cristo Jesus. Mesmo que eu desagrade aqueles que não me amam, eu vou olhar para Cristo e vou saber que Ele me amou primeiro. Sempre existe um começo, e esse começo marcou a igreja de Cristo. Sendo estendido, igreja começada. Sendo estendido, uma geração que é salva. Sendo estendido, presídios sendo alcançados pelo favor de Deus. Sendo estendido, tudo que está lá fora perde a força. Sendo estendido, é avivamento para uma geração que precisa de Cristo. E sabe qual é as demais coisas? É as demandas que esmagam a tua alma. É as demandas que te cansam. É a água do poço que você pega com balde. A fonte está do teu lado, você não precisa correr. É a fonte inesgotável de Cristo. Porque o mesmo diz que até essa água que você tenta beber, ela não vai saciar a sua sede. A própria fonte de Cristo habita dentro. E eu não preciso correr atrás das demais coisas. Eu não preciso correr atrás dos meus sonhos. Eu só preciso correr para os braços de Cristo. Eu só preciso correr para Ele. Eu só preciso estar na vontade dEle. Eu só preciso ser a missionária, o missionário que Ele escolheu. Eu só preciso começar o meu ministério da forma que Ele me chamou. Mas dentro do processo, dentro do caminho, existem algumas vergonhas que você vai passar. Esther também passou, Davi também passou, Jefé até passou, tantos homens de Deus passou, mas você não é envergonhado porque você tem um Pai. Glória a Deus. Eu quero que a gente seja de nosso morreu. Amã perdeu as forças. E aquilo que era morte foi revertido em vida. Porque uma missionária estava em Jerusalém. Nem sempre a cidade que você está é favorável
talvez nesse caminho você recebeu algumas pedradas. Esse caminho, talvez o seu ministério tenha sido marcado por muitas rejeições, a ponto de você sentar na mesa e pessoas se levantarem, porque não queriam estar perto de você. Talvez você, no seu trabalho, assim como eu, já foi muitas vezes companheiro chorar. Mas eu sabia que eu não estava sozinho. Cristo estendeu o céu para mim. Porque eu tinha essa certeza no meu coração, eu continuei a caminhar com Ele, mesmo sendo esmagada. Mas sabe o que o esmagamento produziu para Esther? Uma rainha que se colocou diante de um povo e toda uma geração foi salva, porque alguém disse: não vai haver morte. E o que Cristo tem falado nesses dias é: eu quero uma igreja que fale, não vai ter morte. Talvez você se sinta ainda como Radassa, como um grupo. Talvez você se sinta ainda muito pequeno para o tamanho do ministério que Deus confiou a você. Mas eu quero te dizer nessa noite, é muito bom você se sentir ainda como Radassa. É muito bom você se sentir ainda como Urta, porque é essa raiz que te deu o trono. Uma raiz que começa com o Senhor, ela é fortalecida no começo, no meio e no fim. Sabe como essa rainha ela chega no final? Como Radassa. Não mudou. O que mudou foi o decreto de morte. O que mudou foi uma mulher posicionada para o propósito de Deus. Nesse momento, quero pedir permissão aos amigos de mim. Eu queria fazer uma oração específica nessa noite. O Espírito Santo colocou no meu coração. Ele falava sobre a missionária. Talvez você esteja falando: Zé, você vai chamar missionária aqui, eu já prego. Eu já não. Mas é porque o Senhor, Ele quer te dar ousadia. Ele quer acender no teu coração um fogo que não vai te dar descanso. Vai queimar aonde você estiver. Vai queimar na afronta, vai queimar na rejeição, vai queimar quando você levar pedrada e você não vai parar. Esse fogo que queimar dentro de você vai te empurrar ainda mais. Quando o inimigo pensa que vai te parar, ele não te para. Pelo contrário, você empurrar ainda mais para o propósito de Deus. Eu quero fazer esse convite para você. Vem aqui na frente a se apresentar para o Senhor, para o comissionamento do missionário e das missionárias, para esse tempo e para essa geração.